Você já se perguntou o que acontece dentro de um buraco negro? Aquele ponto escuro no espaço de onde nem a luz escapa. Parece coisa de ficção científica, mas é realidade. E entender como os buracos negros funcionam é encarar um dos maiores mistérios do universo. Eles nascem quando uma estrela muito massiva morre. Sem combustível, ela colapsa sob o próprio peso até virar um ponto de densidade infinita, a singularidade. Ao redor dela existe o horizonte de eventos, uma fronteira invisível. Se algo atravessa esse limite, nunca mais volta, nem a luz. E é por isso que o buraco negro é negro. Mas, diferente do que muita gente pensa, ele não sai sugando tudo. A força gravitacional dele é imensa, sim, mas só afeta realmente o que chega muito perto. É como uma armadilha invisível, esperando o passo em falso de alguma estrela, planeta ou até mesmo luz. E a gravidade de um buraco negro é tão absurda que ela distorce o espaço e o tempo. Literalmente, quanto mais perto dele você estiver, mais o tempo desacelera. Se alguém estivesse caindo em direção a um buraco negro, pareceria se mover em câmera lenta para quem observa de longe. Mas, para quem está caindo, o tempo seguiria normalmente, até que tudo desaparecesse. Dentro do horizonte de eventos, as leis conhecidas da física começam a falhar. O espaço e o tempo se misturam de um jeito que não conseguimos descrever com exatidão. É como se o tempo se tornasse um caminho sem volta, levando tudo, inevitavelmente, até a singularidade. Nesse ponto, toda a lógica que conhecemos colapsa. E é por isso que os buracos negros são tão fascinantes. Eles são, ao mesmo tempo, um enigma e um portal para uma nova física. Existem também os buracos negros supermassivos, com massas de milhões ou até bilhões de sóis. E eles estão no centro da maioria das galáxias, inclusive da Via Láctea. Acredita-se que esses gigantes tenham ajudado a moldar as galáxias como conhecemos hoje. Eles crescem ao longo de bilhões de anos, engolindo gás, poeira, estrelas e até outros buracos negros. E enquanto fazem isso, emitem jatos de energia absurdamente poderosos, liberados a partir do disco de acreção, uma espécie de redemoinho de matéria superaquecida girando ao redor deles. Esse disco pode chegar a temperaturas tão altas que emite radiações fortíssimas, como raios-x. Isso permite que os cientistas vejam buracos negros, mesmo sem ver diretamente o que há dentro deles. Em 2019, conseguimos algo histórico, a primeira imagem de um buraco negro, registrada pela colaboração do Event Horizon Telescope, uma sombra cercada por um anel brilhante, a prova visual de algo que antes era só teoria. E aqui entra uma parte ainda mais insana. Algumas teorias sugerem que buracos negros poderiam ser portais para outros lugares do universo, ou até para outros universos. Isso mesmo. A ideia dos buracos de minhoca, esses túneis teóricos no espaço-tempo, vem da mesma matemática que descreve os buracos negros. Mas há um porém. Nada sobrevive a atravessar um buraco negro. A força gravitacional é tão intensa que qualquer objeto seria destruído num processo chamado espaguetificação, onde a diferença de gravidade entre os pés e a cabeça, por exemplo, esticaria o corpo até virar um fio de átomos. Então, apesar da ficção adorar explorar essa ideia de portais cósmicos, na prática ainda estamos longe de provar qualquer coisa parecida. Mesmo assim, só o fato de essas possibilidades existirem no papel já mostra o quanto ainda temos para descobrir. Para encerrar, uma pergunta que intriga até os cientistas mais experientes. Buracos negros podem morrer? Segundo Stephen Hawking, sim. Ele teorizou a existência da radiação de Hawking, que faria os buracos negros perderem massa ao longo de trilhões de anos. No final, eles evaporariam. Mas isso gera outro problema. O que acontece com a informação das coisas que foram engolidas? Pela física quântica, a informação nunca deve ser perdida. Mas se um buraco negro desaparece, parece que tudo vai junto com ele.
Esse é o famoso paradoxo da informação. Resolver isso pode ser a chave para unir a teoria da relatividade com a mecânica quântica, um dos maiores sonhos da física moderna. Até lá, os buracos negros seguem como guardiões do desconhecido, desafiando tudo o que achamos que sabemos sobre o universo. E talvez, no fim das contas, seja isso que os torna tão fascinantes. E aí, será que um dia vamos entender totalmente o que acontece dentro de um buraco negro? Enquanto isso não acontece, o universo continua guardando seus segredos mais sombrios, esperando para serem desvendados. Até o próximo vídeo.